Chegamos agora ao clímax do processo de vendas, o fechamento. Apesar desse nome talvez não ser muito bem aplicado, porque na verdade quando nós conseguimos adquirir o pedido do cliente, nós não estamos fechando nada, é ali que começa, nós abrimos ali o relacionamento com ele. Mas justamente a parte do fechamento é a parte talvez mais temida por alguns. Por quê? Porque quando você toma a iniciativa para fazer o fechamento, é quando nós estaremos provocando no cliente a palavra não. Porque como nós já observamos aqui em outros vídeos, não dá para vender para todo mundo. Vai ter cliente que vai falar não. Mas o mais interessante é que é justamente quando o cliente fala não, é que começa a negociação. Como assim? Muitos podem pensar que o não é definitivo, mas o não não necessariamente significa não. Vamos dar um seguinte exemplo. O rapaz está com a sua namorada, levou ela para o cinema, aí está levando ela para casa, aí de repente eles estão ali no portão, aí ele vai dar um beijo nela, o que ela fala? Não. Esse não é definitivo? Claro que não. Às vezes o cliente, quando ele fala não, é quase parecido. Ele está querendo dizer em outras palavras, assim não, deste jeito não, com esta forma de pagamento não, com esta cor não. O que você precisa perceber é que quando ele lança o não, com aquelas técnicas de vencimento e tratamento de objeções, você possa entender o que é esse não e começar o processo de negociação. E é interessante que não tem problema receber não. Primeiramente que ele não é pessoal. O não, às vezes, é para o preço, para o produto, para o serviço. Dificilmente o não é para você. Então, primeiro passo, não levar aquele não como algo pessoal. Segundo passo, entender que não dói. Gente, quando alguém morre, faz ali o atestado de óbito. Eu já vi vários tipos de óbitos. Esse aqui morreu por ataque cardíaco. Esse aqui morreu por insuficiência respiratória. Eu nunca vi um óbito dizendo assim, esse aqui morreu de tantos não que recebeu na vida. Então, não dói. A questão é que, se você souber assimilar essa questão do não, você pode justamente manter a sua postura na negociação e começar as técnicas de fechamento. Mas antes mesmo de começar as técnicas de fechamento, na verdade, o cliente ele já te dá sinais de que ele está querendo, de que ele está desejando efetuar a compra. Justamente por isso que nós chamamos esses sinais de compra. Enquanto você não perceber que o cliente dá esses sinais, você não pode entrar no processo de fechamento. Então, o primeiro erro que a gente tem que evitar na questão do fechamento é fechar cedo demais. Ou, às vezes, o cliente já está te dando sinal várias vezes, e você talvez por vergonha, medo, timidez, ou até por estar meio desatento, você retarda e vai atrasando esse processo de fechamento, o cliente já perde o interesse e você também perde a sua venda. Quais são esses sinais de compra que o cliente vai dando para você, que é como aquele ferro que gruda quando está quente, que é justamente naquele momento que você introduz as técnicas de fechamento para adquirir logo a aprovação no pedido. Por exemplo, o cliente ele começa a se tornar amigável. Quantas vezes você começa a atender o cliente está meio ressabiado, mais escutando do que falando, de repente ele começa a mudar a postura dele, se tornar amigável com você. Ele já está dando sinais de compra. Outro sinal de compra, talvez você está vendendo um produto, roupa por exemplo, o cliente ele começa a pegar na roupa, experimentar a roupa. Então é como se ele já estivesse tratando aquele produto como se fosse dele. É um sinal de compra. Mas não tem sinal de compra melhor do que quando o cliente te faz uma pergunta, qualquer tipo dela. Então, por exemplo, o cliente fala, mas isso aqui ele funciona em 110 ou 220? É um sinal de compra. Mas vem cá, quais são as formas de pagamento? É um sinal de compra. Ou até mesmo quando ele pergunta, quanto custa? Também é um sinal de compra. Então, quando o cliente ele lança esses sinais de compra, você tem que começar a usar as técnicas de fechamento e partir para o abraço. Só que tem um detalhe. E quando você está fazendo uma apresentação ou atendendo o cliente e o cliente não te dá sinal nenhum? A partir de agora, nós iremos ver fantásticas técnicas de fechamento poderosíssimas que realmente funcionam. E as primeiras que nós iremos apresentar é justamente para quando o cliente ele não dá sinal de compra nenhum. E você não pode ficar parado olhando para a cara dele.
Você é o profissional de vendas. Você que tem que tomar a iniciativa e entrar no processo de fechamento. Então vamos para a dica número 1. Nós chamamos as técnicas de fechamento como chaves. Chaves de fechamento. Por quê? Porque é como que elas estarão abrindo para você o sucesso no ramo de vendas. A chave número 1 de fechamento, ela se chama alguma dúvida? Isso mesmo. Por que ela tem esse nome? Você está fazendo a apresentação para o cliente. O cliente talvez até pareça uma múmia ali, né? Ele não dá sinal nenhum de compra, se está gostando, se não está gostando. Você já não falou tudo do produto? Você já não explicou todo o serviço que você vende? Não tem mais o que falar. Em vez de muitos talvez falam, não, agora eu vou recapitular tudo de novo. Não, já parte para o fechamento. Já deu o seu recado? Fez a sua lição de casa? Mostrou com entusiasmo, mostrou os benefícios e tudo mais? Acabou a apresentação. Olhe para os olhos do cliente e pergunte para ele, senhor cliente, o senhor tem alguma dúvida? Essa é uma pergunta que exige resposta. Geralmente ele pode justamente falar, tenho sim. E fala qual que é a dúvida. Ele não estava até agora não esboçando nenhum sinal de compra? Agora ele vai começar a mostrar o grau de interesse dele. Agora, e se o cliente chegar e falar assim para você? Você pergunta para ele, senhor cliente, você tem alguma dúvida? Aí ele responde, não, tenho dúvida nenhuma. Então, por favor, aprove aqui o pedido para mim. Simples assim. Quantas vezes eu já não vendi, gente, desta forma? Por que ele talvez não esboçou nenhum sinal de compra? Porque ele estava entendendo tudo. Ele não estava tendo dúvida nenhuma realmente. E eu tive que tomar iniciativa no processo de negociação. Alguma dúvida, senhor cliente? Não, não tenho. Então, por favor, me acompanhe até o caixa. Aí você talvez pergunta, tão fácil assim, Sandro? Mas e se o cliente falar assim para mim? Mas quem disse que eu vou comprar? Aí ele entrou na negociação. Basta você perguntar para ele, e sempre olhando nos olhos, de forma respeitosa, mas com postura, com atitude. Não vai comprar, seu cliente? Por que não? E ele vai lançar para você agora as objeções, as dúvidas, o que está faltando, para você ir tratando. Lembra daquela questão que nós vimos no vídeo de objeções? Que é só após a 6ª objeção que nós efetuamos a venda, 66% dos negócios que são feitos. Justamente isso, você dando o início, perguntando para ele se ele tem alguma dúvida, ele vai falar sim ou não, e você já parte para como se ele já estivesse comprando aquilo. Essa é a chave número 1. Vamos agora para a chave número 2. É um verbo novo que você vai adquirir no seu mundo de vendas. É o verbo canetar. A maioria dos vendedores trabalham com bloco de pedido. Se não é o seu caso, trabalhe com bloco de papel. Mesmo se for atendente de loja. Você está falando com o cliente, analisando com ele, ele não está esboçando talvez se ele quer ou se ele não quer. Lembram-se, você que tem que tomar a iniciativa. Aí você já começa perguntando para ele. Você já sabe o nome dele numa situação dessa, né? Aí, seu Carlos, qual o seu sobrenome mesmo? E já vai anotando. Até brinque com o cliente, vai perguntando para ele. Seu Carlos, quero ver se o senhor é bom de memória. Qual que é o número do seu RG? Ele vai falar. Agora quero ver se é bom de memória mesmo. O CPF. E ele vai dar. Na maioria dos casos, ele vai dar. E você está com o bloco de pedido ou com o bloco de papel, anotando os dados deles, os dados necessários para você fazer o fechamento da sua venda. Talvez agora você também pergunte, Sandro, eu começo a perguntar dados pessoais para o cliente. O que ele vai falar para mim? Ele vai chegar para mim e vai falar assim, vem cá, o que você está fazendo aí? De novo, com postura, sem precisar ter medo, olhando nos olhos do cliente, você vai justamente perguntar para ele, eu estou fazendo o seu pedido. Mas quem disse que eu não vou, quem disse que eu vou comprar? A mesma coisa da primeira chave. Pergunte para ele, senhor cliente, não vai comprar? Por que não? E ele vai lançar as objeções, aquilo que ainda não está satisfazendo ele. Mas perceberam? Na primeira chave você dava iniciativa com uma pergunta. Nessa segunda chave, que é a canetar, você toma a iniciativa com um ato físico, que é de pegar e ir canetando mesmo, pegando os dados dele. Agora vamos para a chave número 3. É a técnica ou. Perguntas alternativas, onde o cliente ele ou vai responder sim, ou ele vai responder sim. Olha como é simples. Você precisa de algumas informações do cliente, tomando a iniciativa no processo de negociação. Aí você pergunta para ele assim, seu cliente, você trabalha com este banco ou com aquele banco? Seu cliente, qual é o melhor dia do mês? Dia 10 ou dia 20? Você está dando alternativa para ele falar não? Seu cliente, qual que o senhor preferiu aqui? O verde ou o azul? Você não está dando alternativa dele falar não.
É muito interessante que se você perguntar para o cliente uma pergunta fechada, mais ou menos assim, senhor cliente, o senhor trabalha com qual banco? O que vai vir na mente dele? Ele está querendo pegar meu cheque. Trabalho com banco nenhum. Então a resposta vai ser não. Senhor cliente, qual o melhor dia para o senhor? Dia nenhum, estou o mês inteiro cheio de dívida. Senhor cliente, qual a cor que o senhor vai preferir? Ah, não gostei de nenhuma dessa que você me mostrou. Então, você fazendo a alternativa ou, no subconsciente do cliente ele não tem outra resposta a não ser a verdadeira. Ele pode até fazer assim, ó. Você pergunta para ele, senhor cliente, qual a melhor data? Dia 10 ou dia 20? Ele pensa, nenhum dos dois, dia 15. Melhor ainda. E você vai levando até ele para o processo de fechamento. Use essa chave que ela é poderosíssima. Ou você fica, ou você fica. A chave de fechamento número 4 chama-se eliminação de objeções. Lembram-se, o cliente pode, em média, lançar para vocês até 6 objeções até ele dizer o sim. Mas você pode evitar tudo isso. Fique só com a primeira e já elimine as próximas que poderão ocorrer. Por exemplo, o cliente fala para você, mas esse produto está caro. Como que funciona a técnica de eliminação de objeções? Ele falou que está caro, você lança a seguinte pergunta para ele. Seu cliente, fora a questão de preço, tem alguma coisa que impede nós fecharmos o negócio agora? Geralmente o cliente vai falar o quê? Não, tudo bem, é só a questão do preço mesmo, que eu estou achando caro. Aí o que você faz? Trate essa objeção, porque você já eliminou qualquer outra que poderá surgir. Porque você não falou assim, fora essa, tem mais alguma outra? Não, não tem não, é só essa questão mesmo. Isso pode ser com qualquer tipo de objeção. Eu preciso falar com meu marido. Fora essa questão, tem algo que impede nós fecharmos o negócio agora? Mas eu não gostei do prazo que você está me dando de entrada. Fora essa questão, tem outra que impede? Qualquer objeção que ele for lançar para você, você fala isso. Fora isso, tem algum outro problema? Não, não tem. E você fica concentrado com foco só em tratar aquela objeção. Depois até mesmo ele vai ficar sem graça de lançar uma outra, porque aquela que ele lançou, você resolveu e aí você consegue vender. A chave número 5, sinuca. Sabe como funciona esse jogo, né? O objetivo às vezes não é só você colocar as bolinhas na caçapa, é você dificultar um pouco para o adversário a saída. Então, às vezes, o cliente ele quer dificultar a nossa vida lançando algumas objeções. E, geralmente, essas objeções são em formas de pergunta. Quando ele lança uma objeção em forma de pergunta, sinuca ele. Responda também com outra pergunta. E uma pergunta que ele não tem a saída. Por exemplo, o cliente lança a seguinte objeção. Olha, você falou que ele faz tudo isso, mas será que ele faz tudo isso mesmo? Não acredito muito nesses benefícios que você falou, não. Ele não lançou uma pergunta? Será que ele faz tudo isso mesmo? O que você deve fazer? Ele faz sim, senhor. Não, responda em forma de pergunta também. Olha como ficaria. Olha, você falou que ele faz tudo isso, mas será que ele faz tudo isso mesmo? Responda da seguinte forma. Senhor cliente, se eu provar para o senhor que ele faz tudo isso, o senhor fica? Ele não ficou sinucado agora? Por quê? Com certeza você vai conseguir provar. E ele não tem mais como sair dessa. Vai ter que adquirir o produto. Ou senão ele lança assim, olha, se você tivesse outras formas de pagamento, até que eu ficava. Você não tem, né, outras formas de pagamento. Se você tiver, você não fala assim, eu tenho sim, eu tenho essa e essa. Aí ele vai falar, mas essas 3 também não gostei, eu quero a outra. Você não tem da outra. Aí você não tem mesmo. Então quando ele lança, você não teria outras formas de pagamento? Se eu tiver outras formas de pagamento, é essas que o senhor vai querer? E ele vai ter que falar sim. Essa técnica da sinuca, você tem que estar sempre atento, esperto, mas ela é infalível. A chave número 6, checkmate. Nesse jogo sabemos muito bem que quando há o checkmate, não há saída. Então o checkmate é uma chave que você usa quando o cliente, depois de todas as alternativas que você mostrou para ele, e ele se interessa por uma que ainda não lhe foi apresentada, mas essa alternativa você pode satisfazê-lo. Por exemplo, você mostrou um produto de carro, alguns modelos, algumas cores. Aí de repente ele fala assim, que pena, eu queria tanto modelo azul. E você tem o modelo azul. Só que você não vai falar assim para ele, mas não tem problema, eu tenho. O que ele vai responder? Pensando bem, acho que eu queria o cinza. E você não tem. Então como é que você usa o checkmate? Você lançou lá, você mostrou para ele todos os modelos, as cores, e ele chega e fala isso, que pena, queria tanto azul. E você tem lá, né, no seu estoque, o modelo azul. Aí você fala para ele assim, é esse que o senhor
Se eu tivesse esse modelo azul, era esse que o senhor levaria, não é verdade? É, era esse mesmo. Por favor, me acompanhe. Vai lá e mostra o azul. Pronto. Você já fez. Checkmate nele. É interessante que a ansiedade ela pode matar a venda. Então, quando o cliente lança as objeções, você tem que ter calma para justamente jogar essas negociações. Não vai logo mostrando todas as cartas que você tem no baralho, porque conforme você vai jogando, ele vai querendo outra objeção. Você vai jogando, ele vai querendo outra objeção. Chave número 7. Torne o preço ridículo. Geralmente, quando você trabalha com produtos ou serviços que têm valores altos, se você jogar logo no fechamento o valor do produto, você vai fazer justamente o cliente lançar a objeção, está caro. Se você deixar o valor do produto, do serviço de forma ridícula, o cliente não vai poder lançar essa objeção. Você talvez vai se recordar disso. Nesses programas de merchan, tem uma maquininha aí fotográfica que vende horrores. E por que ela vende horrores? Porque quando se lança o valor do produto, como que o vendedor fala? Ele fala assim, com menos de um café por dia você pode adquirir essa máquina. Mostrando assim que você realmente fica pensando, por que então não tenho ainda essa máquina, se é tão barato assim? Então, na técnica de fechamento, você tem que justamente fazer isso. Fracione os valores. Ou por ano, por mês, por semana, deixando o valor um pouquinho mais barato, como foi dito, de forma ridícula, que o cliente vai ficar pensando assim, realmente, e ele adquire o produto. Chave de fechamento número 8. Solicite o pedido. Quando nós solicitamos, nós criamos poder. Imagina um mendigo que não solicita. Acaba o dia, ele está com a barriga vazia. Então, quando nós solicitamos, nós criamos poder, criamos ação para o cliente. Então, quando você está fazendo a sua apresentação, já solicite para o cliente. Qual é o melhor dia para entregar para o senhor? Tenho a sua aprovação? É este aqui o produto que o senhor vai levar? Então, já tome essa iniciativa, solicite para ele. Muitas das vezes, ele vai concordar. De outras vezes, ele vai lançar objeção. E até mesmo ele não vai querer. Mas se você não solicitar, você não vai gerar esse poder na sua negociação. Chave de fechamento número 9. Bonificações. Se você pode agregar aquela venda alguma bonificação para o cliente, use-a. Por exemplo, você pode dizer para ele, adquirindo o produto hoje, o senhor ainda pode levar este outro produto como brinde. Isso é muito comum nas televisões. Comprando agora, você ainda leva isso, isso e mais isso. Geralmente, nós ficamos motivados a comprar por quê? A gente nem está tão motivado com o produto, mas sim com aquilo que vem agregado. Então, se você pode adquirir talvez brindes ou outro tipo de produto junto com aquele que você está oferecendo, então o cliente com certeza vai criar um desejo maior. Chave de fechamento número 10. Silêncio. Fecha a boca. Muitos vendedores são tão entusiasmados em falar que às vezes ele está no fechamento, ele fala mais do que ele deve. Justamente quando às vezes o cliente ele pergunta do preço, você fala o valor, fique quieto e olhe para ele. Esse silêncio incomoda às vezes ele vai ter que tomar uma ação. Você fica quietinho no seu canto. Ele começa a pensar, e ele percebe que a decisão está nas mãos dele. E aí ele realmente, ou ele vai lançar objeção, ou ele vai adquirir o produto. Tá bom, vou ficar com ele mesmo. Porque às vezes se você fala demais, é como se você estivesse colocando azeitona no pastel. Sabe essa história? O marido estava com a mulher grávida no meio da noite, com desejo de comer pastel. Quero pastel, quero pastel. Ele sai na rua, doido para achar uma pastelaria, alguém que está vendendo pastel de madrugada, encontra um. Eu quero um pastel. Gente, essa venda já está feita, na verdade. A esposa dele de madrugada está com desejo. Aí o pasteleiro começa, olha, esse pastel ele é feito com uma massa especial. A farinha que eu uso é de primeira. Tá bom, pode fazer um para mim. Não, e outra mais, senhor, eu ponho aqui um queijo de qualidade. É o queijo de Minas aqui. Tudo bem, tá ficando pronto? Sim, senhor. E o tomate que a gente usa aqui, fantástico, eu planto mesmo na minha horta. Tá bom, tá ficando pronto? E tem um detalhe, tem uma azeitona. Mas que azeitona? O quê? Tem azeitona? Pode parar. Minha esposa é alérgica. Se ele chegasse com o pastel em casa e visse a azeitona, era só tirar. Mas como o vendedor falou demais, ele pode perder a venda. Lance o fechamento e fique quietinho. Deixe a decisão na mão do cliente, que com certeza ele vai decidir a seu favor. Com essas 10 chaves de fechamento, não tenho dúvida que você adquirirá o sucesso em vendas.